Será quantas raças de lobisomens existem? Essa pergunta ocorria em meus pensamentos desde o dia na ilha. Fico imaginando se Walter e meu tio Paulo não tivessem me tirado da cidade, quantas criaturas poderia aparecer? Vou deixar o Senhor Miguel fugir por uns dias. Ele ativou em mim o instinto de caça. Chegando em uma pequena vila esquecida por Deus, vi algumas motos estacionadas. Resolvi me aproximar. Era uma cafeteria. Assim que entrei, todos olharam para mim. Olhei para trás, olhei em volta, cheirei minha roupa para ver se eu estava fedendo. Não estava muito feio, mas já precisava de um banho. Pedi um café e me sentei. Não sabia o que procurar, mas estava pronta para o que aparecer. Pelo que percebi, aquele local era o único que estava funcionando. Logo se aproximou de mim um rapaz me perguntando de onde eu era e o que eu fazia ali. Estou andando pelo mundo, antes de decidir o que farei com a minha vida. E você? Moro aqui desde que nasci. Trabalho aqui nos feriados e fins de semana. O estabelecimento é da minha mãe, herança dos meus avós. Parece legal aqui. Sim. Onde está hospedada? Cheguei agora, ainda não me hospedei. Vou tomar meu café e vou procurar um lugar onde ficarei. Sabe onde posso arrumar um lugar assim? Sim, a 2 quadras daqui vai ver uma placa. Vai lá. Ok, vou sim. Na rua passa um casal. O homem olha para o estabelecimento. O jovem que estava comigo sai imediatamente de perto, mas o casal não para. Me dirijo ao balcão para pagar a conta e aproveito para agradecer ao garoto pela informação. Como se chama? É Douglas. E o seu? Verônica. Lindo nome. Nos vemos mais tarde, Verônica. Moro na pensão. É da minha mãe. Ri para ele e disse: já sei, é herança de seus avós. Ele ri e fala: como sabe? Peguei minha mochila e fui ao endereço. Era um lugar lindo, muito bem cuidado, com um jardim muito bonito na frente, uma placa vermelha muito chamativa. Abri um pequeno portão e entrei. Ao chegar na recepção, toquei o sininho. Surgindo uma mulher linda, aparência de uns 40 anos, muito bem arrumada, com um decote que chamava muita atenção, um perfume muito suave. Ela tinha uma flor nos cabelos. Ela muito educada. Posso ajudar, moça? Em que posso ser útil? Pedi um quarto, assinei. Ela pegou a chave de número 10. Ela disse: fica no 2º andar. Qualquer coisa é só me chamar. Almoço às 11 e jantar às 18 horas, ok? Subi ao quarto. Era pequeno, mas tudo limpinho. Tomei um banho e me joguei na cama e dormi por horas, sendo acordada por Douglas, que batia a porta. Olá, Verônica. Minha mãe está perguntando se vai descer para jantar. Vou sim, Douglas. Já desço. Me arrumei e desci. O cheiro da comida estava muito bom e eu estava com fome. Comi feito uma condenada. Perguntei a Douglas o que tinha para fazer à noite naquela cidade. Ele diz: nada. Eu e meus amigos nos reunimos na pracinha para passar o tempo. Se quiser, pode vir comigo. Sim, vamos dar uma volta. Conheci os amigos de Douglas, uns garotos bem legais, mas assim como Douglas, bem tímidos, típico de garotos de cidade pequena. Um pouco mais abaixo da praça ouço o som. Era uma igreja evangélica. O som estava alto e bem convidativo. Chamei eles para ir lá comigo, mas ninguém quis.
me acompanhar. Cheguei às portas do templo e vi que era o mesmo homem que passou às portas da cafeteria. O homem pulava e bradava palavras fortes. Os fiéis que ali estavam dava glórias, pulava e gritava, como se estivesse em êxtase. O porteiro me convidou para entrar, me conduzindo a uma cadeira, falando: "Fique à vontade, jovem." Fiquei ali ouvindo a pregação e pensando na vida, me lembrando da última vez que estive em uma igreja, saudade dos meus pais, lembrando como eles eram tão felizes, mesmo com toda a luta que tinha com a minha saúde. Me perdi em meus pensamentos e lembranças. Do nada, levei um susto com o homem que pregava ali. Era o pastor daquele lugar, pedindo para mim pôr de pé. Ele colocou a mão em minha cabeça e orou, pedindo para falar comigo depois do culto. Disse que sim. Nisto Douglas chega na porta e me chama. Me dirijo a ele e falei que ia ficar mais um pouco. Ele olha no pastor e diz: "Cuidado com este homem. Ele não é legal", se afastando para o outro lado da rua. Assim que o culto acabou, ele me conduziu a uma salinha junto com sua esposa. Ele me fez um questionário, falou que eu era bem-vinda ali, desde que não levasse o Douglas. Não entendi, mas deixei quieto. Deve ser picuinha, de cidade pequena. Assim que fomos para a pensão, perguntei o porquê do alerta sobre o pastor. Ele diz: "Ele deu em cima da minha mãe, mas como ela não quis nada com ele, difamou ela por toda a cidade, dizendo que ela é quem queria acabar com o casamento dele. Verônica, este homem não presta e essa igreja é só fachada." "Como assim, Douglas? Fachada do quê?" "Não sei." Eu, muito curiosa, falei: "Vamos investigar então." Douglas topa na hora, mas me alerta que estava com medo, pois poderia se encrencar com a mãe, que odiava o pastor, que chamava Amarildo. "Me fale mais deste senhor." "Verônica, faz muitos anos que ele mora aqui na cidade. Minha mãe e meu pai eram membros desta igreja. Assim que o senhor Sebastião, que era o pastor dessa igreja, foi embora, ele assumiu. Muitos fiéis não gostou dele, deixando seus cargos, e alguns partiu da cidade. Logo depois, Sebastião nem se despediu de nós. Minha mãe trabalhava na igreja. Ela ajudava com tudo, até que ele começou a assediar minha mãe. Ela não ficou quieta e expôs ele na igreja. Ele pediu provas. Como ela não tinha, aí você já sabe, nos expulsando da igreja. Minha mãe deixou pra lá, não levou o caso para frente. Então foi isso." "Ok, Douglas, onde ele mora?" Douglas me falou. "Mais tarde vou ver o pastor." Entramos na pensão. Já era umas 11 da noite. 1 da manhã fui perto da casa do pastor e vi ele saindo de carro. Ele, a esposa e o porteiro. Resolvi seguir, lembrando. Eu peguei a moto que o Lavo usava. Sim, agora eu tinha uma moto. Segui a uma distância boa. Ele saiu da rodovia, entrando em uma estrada de terra. Andamos por 1 hora, até que eles param em um galpão, bem afastado, aos pés de umas montanhas. Fiquei bem longe, só observando, até que ouço gritos, ouço uivo, e me aproximo mais um pouco, e por uma fresta de uma janela dá para ver um lobisomem. E vejo que do outro lado teria mais um pouco de visão. Dou a volta, e o que vejo me assusta. A mulher do pastor estava tirando suas roupas, se transformando também. O mesmo ocorria com o porteiro, mas não entendia quem estava gritando.
mas ao fundo vejo 2 garotas e essas estão amarradas e com vendas. Tinha também um garoto, de aparência de uns 15 anos. A mulher falava: "Você vai caçar hoje, Jonas. Você já está pronto." Ele dizia que não. O rapaz tremia e gritava que não era um monstro, que não faria aquilo. "Não vou matar." A mulher gritava: "Vai sim, a fome será seu guia." Entendi que era para ele aquelas garotas. Fiquei indignada. Como pode ter pessoas assim? O garoto abre o portão do galpão e sai correndo. Logo os 2 saem em disparada atrás dele, ficando apenas um com as reféns. Aproveitei e surpreendi aquela besta. Era um cane. Na parede tinha várias ferramentas. Peguei um facão e quando ele veio para meu lado, decepei sua cabeça com apenas um golpe. Soltei as amarras das garotas e pedi que viesse comigo. Montei na moto e parti em alta velocidade. Cheguei na pensão, bati no quarto de Douglas e contei para ele o que descobri. Nisso a mãe de Douglas nos ouve e diz que quer falar comigo. "Moça, tu não sabe o que passei com esta família. Você roubou a comida deles e ainda traz para minha casa. Tem ideia do problema que está nos metendo?" "Sim, e vou resolver. Só preciso que cuide delas por hoje." Perguntei se ela conhecia as garotas. Disse que não. Com certeza, ele as pegou em outra cidade, trazendo para cá, para fazer suas maldades. "Como sabe disto?" Ela olha bem em meus olhos e se afasta, entrando em seu quarto. Voltei para o quarto de Douglas, que já estava dando alimento para as meninas, descobrindo que Olga tinha razão. Olga é a dona da pensão. As moças foi sequestrada em uma cidade de longe. Elas já estavam em poder deles há muito tempo, sofrendo todo tipo de torturas. Elas nem falavam direito, estavam em choque. Acomodamos elas e fiquei de vigia, mas nada aconteceu. No outro dia peguei o carro de Olga e as levei, deixando elas em casa. Assumi os riscos, contei tudo para a família. Elas eram irmã, filha de uma família muito humilde. Me agradeceu muito por salvar suas filhas, dizendo: "Aqui acontece sempre essas coisas. Não adianta procurar ajuda, pois nem procurar as meninas à justiça não foi", dizendo que elas tinham fugido com algum garoto. Voltei para a pensão, indo na igreja mais tarde. O porteiro era outro. O pastor e a esposa estavam normal, como se nada tivesse acontecido, mas não tirava o olhar de mim. Com certeza já sabia que foi eu que resgatei as meninas. A mulher do pastor pediu para mim me retirar. Disse que não, que iríamos passear mais tarde por um galpão. Tínhamos assuntos pendentes. Ri para ela, deixando escapar o brilho verde dos meus olhos. De propósito, claro. Ela recuou imediatamente, indo ao marido, cochichando algo em seus ouvidos, que olhava diretamente para mim, todo desconcertado, falando que se sentia mal, encerrando o culto. Mal educado, nem falou comigo. Então voltei para a pensão. Dona Olga já veio ao meu encontro, perguntando por Douglas, se ele estava comigo. Disse que não. Ela já estava aflita, com um semblante bem preocupada. Disse que iria procurar, mas ao sair me deparo com um embrulho deixado no portãozinho. Achei um pouco estranho, mas com certeza não era para mim. Passei e chamei Olga para pegar o pequeno pacote. Assim que Olga abre, ela grita de pavor.
chamando a atenção de alguns curiosos que passavam pela rua. Voltei rapidamente, amparando ela, que já ia cair ao chão, levando ela para a sala da recepção. Olhando o conteúdo do pacote, vi por que ela ficou assim. Era um pedaço da orelha de Douglas. Sei disso porque ele usava um pequeno brinco de argola, na cor prata. Havia também um bilhete. O recado era: não temos mais um acordo. Enquanto esta sua hóspede estiver na cidade, todos os dias você terá um pequeno pedaço do seu filho. Seja rápida, pois a vontade de experimentar as carnes dele já não estou mais suportando. Olhei para Olga, que chorava muito, e gritava comigo dizendo que eu era culpada de tudo. Perguntei que acordo é este que o bilhete está mencionando. Qual é o acordo? Preciso saber. Ela dizia: vá embora e nos deixe em paz. Segurei forte Olga pelos braços e disse: se eu for, eles vão matar seu filho. Então me ajuda a salvar seu filho. Que acordo é este? Fala agora. Tentando se acalmar, ela concordou em falar. Vivo aqui desde que nasci. Aqui é meu lar. A cidade era um paraíso antes deste homem chegar. Me casei naquela igreja com meu amor de infância. Senhor Sebastião era muito querido por todos nós, mas foi embora passando a posse para o Amarildo, que assumiu a direção. Eu e meu marido ajudávamos em tudo, mas ele e o pastor não se davam bem. Meu marido parou de ajudar e saiu da igreja. Meses depois ele sumiu. E Amarildo começou a mexer comigo, me rodeando com cantadinha e assédio. Quando não caí nas investidas dele, me ameaçou. Expus tudo para a igreja, mas ninguém podia fazer nada, pois não tinha como provar. Saí da igreja também. A convite de uma amiga, fui até o sítio dela, onde fui surpreendida pela presença de Amarildo e a esposa e alguns membros novos que chegaram com ele à cidade. Ele diz que eu não precisava mais participar da igreja, mas a ajuda financeira ele não abriria mão. Recusei, falei que não faria nada para ele e não queria mais fazer parte de igreja nenhuma. Então um dele traz um cooler e abre, sobre algum gelo, a cabeça do meu marido. Sabe o que é isto, Verônica? Meu marido foi procurado por muito tempo, nunca foi encontrado nada, e agora meu filho está sob o domínio dele. Sinto muito, Olga. Vou encontrar Douglas, tenho um plano, mas tem que acreditar em mim. Fiz minhas malas, peguei minha moto e fui embora, pois na esquina tinha um grupo de crianças brincando e um homem nada a ver. Tive certeza que estava nos espionando. Assim que saí, ele entra no carro e me segue por vários quilômetros. Então ao longe vi que ele falava ao telefone. Prossegui por mais alguns metros. Vi que eu não estava mais sendo seguida. Então fiz o retorno e ao longe ainda vi os faróis traseiros do carro. Desliguei os meus faróis e com cautela agora eu o seguia. Ele pega uma estrada de terra cercada de matas dos dois lados e andamos por muito tempo até chegar em uma cabana, em um lugar horrível, cheio de árvores mortas por todo lado. O cheiro era horrível, não havia vida ali. Ao longe eu observava tudo, ouvia vozes que vinham da cabana e outros carros chegavam, e logo o tal do pastor também chega no local. Ele abre a porta e sai, ele e a esposa, mas a porta é aberta, então ele tira alguém do carro com muita violência. Era Dona Olga, a joga no chão,
Logo pela porta da cabana saem mais 2 homens, que traz Douglas amarrado e o joga por cima de sua mãe, dizendo várias palavras de baixo calão, humilhando os 2. Aos gritos ele dizia que os 2 seriam caçados e devorados até a alma. Olga, abraçada ao filho, diz: faça o que quiser comigo, mas deixe meu filho viver. Eles riem como os loucos. A lua já estava alta. A fera dentro de mim ansiava para sair, mas em meu íntimo, eu estava com medo. Ele fala para não dizer que não dei uma chance a vocês. Vou lhes dar 1 hora de vantagem. Então corra. Olga e Douglas saem sem rumo na escuridão. Alguns deles voltam para dentro da cabana, outros ficam ali fora, perto dos carros. Tive o cuidado de ficar sempre a favor do vento, para não ser vista nem notada. Eles riem, dizendo: nem vai ser emocionante, vamos pegar eles rapidinho. Então começaram a apostar. Quanto tempo levaria? Um fala: eles não chegam nem à rodovia. Meu corpo tremia, minha cabeça dava pontadas de dor, meu coração acelerava, lágrimas rolavam pelo meu rosto. Eu estava com muito medo, eu não estava pronta para aquilo. Uma voz falava comigo, era a fera. Fechei meus olhos e a ouvi. Verônica, dê-me o controle, eu faço isso. São muitos, não conhecemos o lugar, estamos em desvantagem, seremos todos mortos. A fera dizia: confia em mim, me dê o controle agora. Sim, sim. Agora era como se eu não fizesse parte mais do meu corpo. Eu via e sentia tudo, mas era como em um sonho. A fera tomou forma e dessa vez a dor da transformação não fazia mais parte de mim. Eu era apenas uma espectadora de tudo que ocorreria. Eu abri meus olhos e agora eu via pelos olhos da fera. A visão, o olfato, o tato eram muito mais apurados. Ela se esgueirava, quase invisível. O primeiro ela pegou pela perna, o puxando, e com as garras rasgou seu abdômen. Suas entranhas foram caindo ao chão. Ainda sem fazer nenhum ruído, ela chegou por trás de um outro, rasgando sua garganta e quebrando seu pescoço, deixando o corpo cair. Sem resenha, ela se mostra para os outros 2 que estavam ali. Um deles era aquele que me seguiu pela estrada minutos antes. Então, enquanto ela lutava com um, o outro gritava pelos outros que estavam na cabana. Ela finaliza mais um. Este outro começa o processo da transformação e logo chega às portas outros. O pastor, vendo a fera ali, mesmo surpreso, começa a rir e fala: nossa, quanto tempo não vejo uma laica em tão boa forma. Esta noite promete. Então sinto uma presença que não esperava. Era o Senhor Miguel, que desce o degrau e fala: eu não disse que ela não iria desistir? A fera foi se aproximando pouco a pouco e Miguel dizia: você matou meus 2 filhos, minha nora e meu neto, que nem conheci. Não achou que ficaria por isso, né? Ainda queria me matar, sem nem me dar a chance de me vingar. Então Miguel começa a se contorcer, dando espaço para uma pequena fera, patético. Ele nem cheiro de fera não tinha. De tão baixa a sua casta, todo defeituoso, a cabeça era toda amassada, os dentes eram como dentes de cavalo,
A língua ficava pendurada. Ele tinha crina como cavalo, as patas da frente bem maiores que as traseiras. A cabeça ficava sempre para baixo. Era uma coisa muito estranha e indefinida. Todos se transformaram e ficaram me medindo. Então o pastor, que era o líder ali, mandou Miguel achar os dois e matar. Ele era o líder, mas não era o alfa nem beta. Era um desgarrado que procurava outros cães do inferno como ele para o seguir. Ele ordenava um a um para me atacar, e assim como os anteriores, a fera os matava sem muito esforço. Então ordenou que 3 deles nos atacassem de uma vez. Então, vendo eles vindo em galope à nossa direção, a fera sai também em disparada. Eu achei que ela estava fugindo, mas não, ela queria os separar. A fera era muito rápida, então um deles foi se destacando e tomando distância dos outros. Então ela voltou ao encontro deste, que se chocaram com muita violência. A fera pulou sobre ele, agarrando pelo seu dorso, partindo sua coluna. Ela pulava para a esquerda, saindo da frente de outro, que pulou para pegar a fera de surpresa, que caiu sobre o tronco de uma árvore. O outro chegando, ela se põe à sua frente, o surpreendendo com as garras na garganta, arrancando um pedaço. Aos pés da outra fera, que ali perto do tronco ainda, ela cai morta. O lobisomem tenta fugir, mas não teve tempo. Ele mesmo se entrega, expondo seu pescoço em sinal de submissão, desistindo, mas a fera não aceita e dá fim a este também. A fera sai no encalce de Miguel, que ali perto acuava Olga e Douglas, que estava pendurado em uma árvore. Ao nos ver, ele tentou fugir. Era muito bizarro como ele corria. Era tipo um tamanduá. Quando viu que não conseguiria fugir, parou, se sentou sobre as pernas traseiras, abriu os braços e rosnava de medo. A fera se pôs de pé e com um tapa ele caiu, morto. Era como se ele fosse mais fraco que um ser humano. Douglas e Olga descia da árvore e eu voltei à forma humana. Olga pergunta se acabou. Eu disse que não. Voltando para a cabana, só estava a esposa e o filho do pastor, que estava em choque. Quando nos viu, correu para dentro. O pastor havia fugido. Me transformei novamente, me chocando contra a porta, que foi ao chão. Eu não podia acreditar. Havia muitas garotas, todas nuas e algumas mutiladas. Eles as usavam como alimento. Pernas e braços foram lhes tirados. A mulher ia se transformando, mas não teve tempo. Com os seus próprios instrumentos que eles usavam, eu peguei e arranquei os 2 braços e suas 2 pernas. O filho deles gritava de pavor de mim e dizia que nunca fez nada, que era inocente. Eu o mataria se Olga e Douglas não o protegessem, dizendo que eu conhecia, que ele era do bem, blá blá blá. Ainda ouvia o ronco do motor do carro do pastor. Saía em disparada por uma pequena montanha atrás da cabana. Com poucos minutos cheguei onde o carro passaria. Calculei o tempo e me coloquei à frente do carro. Ele tentou desviar de mim,
batendo em uma árvore. Me aproximei, ele tentava sair da serragem. Ele estava um pouco machucado, mas iria sobreviver, mas não nessa vida. Agarrei seu pescoço e o sufoquei até ele desmaiar. O motor soltava fagulhas, que logo se incendiou, tendo uma grande explosão. Fiquei ali até sobrar apenas cinzas. O dia já estava claro, assim que tudo se apagou. Vi o crânio escorregando sobre aquele corpo que só restava ossos queimados. Deixei tudo aquilo ali e voltei para a cabana. Olga e Douglas ajudavam as garotas que ainda estavam vivas. Eu olhava tudo aquilo, meu coração se apertava no peito. Eu já estava cansada. Eu, Verônica, não aguentava mais ver aquilo. Eu estava em uma espécie de depressão. Como pode acontecer tantas coisas horríveis? Não aguentei, caí no choro, sendo amparado por Olga, que me dizia: "Você nos salvou. Tem noção de quantas mais garotas você salvou? Verônica, você é um anjo, não desista." Eu queria minha casa, minha cama. Eu queria minha vida de volta, mesmo com todos os meus problemas de saúde. Eu não sentia mais a fera. Era como se essa também tivesse me abandonado. Olga ficou encarregada de ajudar as meninas e resolver qualquer coisa por ali, me mostrando uma mulher muito forte depois de quase perder o filho. Jonas, o filho do pastor, abriu o bico de tudo que era feito por seus pais e alguns membros. Ele não sofreria nenhuma punição, pois não tinha culpa das atrocidades dos pais. Ao chegar em minha casa, já estava bem melhor. Assim que cheguei em casa, fui recebida por Valéria, que assim que me viu me abraçou tão forte que achei que iria quebrar minhas costelas. Davi, agora um pouco mais velho e fora daquele ambiente, se mostrava um menino muito inteligente e amoroso, não desgrudava de mim, e eu gostava, sempre quis ter um irmão. Tio Paulo sempre me perguntava como eu estava, sempre querendo suprir a falta dos meus pais. Aquela noite, ali em minha casa, senti uma paz que há muito tempo não sentia. Dormi a noite toda, sem nem sequer ter um pesadelo. Na manhã seguinte, à mesa do café, notei algo diferente. Ri para tio Paulo e Valéria e falei: "Estão se pegando, né?" Valéria corou o rosto e tio Paulo engasgou com o café que bebia. Davi dava gargalhadas. Eu saí correndo e eles me seguiam dizendo: "Vou te pegar." Ao sair no jardim, agradeci meus pais por tudo e continuamos a brincadeira. Eu olhava para eles e dizia: "Não vou deixar nada de mal acontecer a vocês, eu prometo." Minha família. A fera nunca me abandonou e agora viveríamos outras aventuras.